Olá, alunos, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula introdutória do terceiro ano do ensino médio, semana 1. Nós iremos falar sobre distância entre pontos de um segmento de reta, tá? E o seu ponto médio. Como que a gente calcula essa distância? Bem prático, bem simples, nada de mistério, ok? Então vamos lá? Aqui nós temos distância entre dois pontos. Dados dois pontos distintos A e B do plano cartesiano, chama-se distância entre eles a medida do segmento da reta, que tem os dois pontos como extremidades. Tá? Porque numa reta vocês têm infinito ponto. Então, para um segmento de reta, você tem o início e tem o fim desse segmento. Então, esses pontos A e B são as extremidades. Podemos analisar três casos. Eu vou falar aqui os três casos que nós temos, mas o terceiro é o que é mais usado. Por exemplo, o segmento AB que é paralelo ao eixo X, tá? Então, aqui nós temos na nossa reta o eixo X, ficou pequenininho aqui, X, e aqui o Y, abscissa e ordenada. Eu passei que a gente vai trabalhar este ponto aqui, ó, determine a distância de menos 3 a 2 e de 4 a 2. Aqui já tá a fórmula da distância de A a B. Vamos encontrar estes pontos no plano cartesiano. Ponto A, menos 3, sempre o primeiro valor é x e o segundo é y. Então, ponto A vai para x menos 3 e y 2. 3 e 2. Então, aqui nós temos o ponto A. E o ponto B, x4 e y2. Então, x4 e y2. Então, como vocês podem perceber, o y, ele é o mesmo. Então, significa que o meu segmento de reta, ao traçar o segmento de reta aqui, ele vai ficar paralelo ao eixo do x. Tá? E aqui, eu tenho o menos 3 como x do A e o 4 como x do B. E o y, ele é igual para os dois. Então, aqui é o x do A, x do ponto A, marcar aqui. Aqui, o 4 é o x do ponto B. E como que eu faço para determinar essa distância? Gente, distância, né? Você não tem uma distância negativa. Distância é sempre em módulo, tá? Então, vocês podem calcular como? É a mesma distância. O que eu faço para andar do y, né? Do y até o B, aqui do 2 até aqui, eu andei quanto? Eu andei quantas unidades aqui? 4 unidades. E daqui até o ponto 0, eu andei quantas? 3 unidades. Não vou trabalhar o negativo, eu andei 3 unidades. Mas a gente trabalha, quando nós vamos colocar isso na distância, na fórmula da distância, a gente trabalha com o módulo, olha só. Distância de A a B vai ser igual a módulo de XB, né? Quanto que é o XB? É 4, se a gente vai da origem até lá. Então, vai ser 4 menos... Quanto que é o x de A? Menos 3. Módulo. Então, aqui, distância de A a B vai ficar módulo de 4 mais 3. Distância de A a B, módulo de 7, que vai dar 7. Aí, vocês podem perguntar, Miri, se eu tivesse feito ao contrário, se eu tivesse feito XA menos XB, olha como que ficaria. Distância de A a B, ou de B a A, tanto faz, né? Ficaria de A até B, menos 3, menos, daqui até o B é quanto? 4. Então, ficaria módulo de menos 7.
Por isso é que a gente trabalha com o módulo, porque aí ele retira o negativo, tá? Ou vocês podem pensar sempre em unidades e não pensar no negativo ali nessas distâncias. São as variações que a gente tem. Então, onde o eixo é paralelo, né, a gente vai estar trabalhando com o x de A menos o x de B, ou x de B menos x de A. Um outro exemplo. Agora, o AB é paralelo ao eixo do Y. Então, vamos colocar esses pontos aqui. Ponto A, 2 e menos 1. Então, o meu x é 2 e o y, menos 1. Então, x2 e o y, menos 1. Ficaria aqui, ponto A. E o ponto B, o x é 2 e o y é 5. Então, a gente teria mais ou menos aqui. Então, a minha reta, meu segmento, né, ele seria isso aqui, ó. Vou colocar esse aqui retinho, tá? Opa, aumentar ele. Seria isso. Ok? Então, aqui a gente tem aqui. Ponto A e aqui o ponto B. E como que ficaria, né, pra gente saber essa distância? Pensando sempre em módulo. De 0 até 5, eu tenho 5 unidades. De 0 até menos 1, né, no caso, eu tenho quantas unidades? 1 unidade. Então, a gente vai fazer distância de A a B, módulo de YB. Agora, a gente vai olhar sobre o eixo de Y. 5 menos, deixa eu anotar aqui. Vamos colocar y de B menos o y de A. Distância de A a B, módulo de 5 menos y de A menos 1. Distância de AB, 5 mais 1, 6. Já tirando o módulo, 6. Tá? E se vocês fizessem o contrário, né? Em vez de calcular o B menos o A, fizesse o A menos B. Ficaria assim, ó. A menos 1, B menos 5. Módulo de menos 6, que ficaria 6. Então, por isso, a importância do módulo, e vocês raciocinam sempre distância, né? Não tem distância negativa, tá? E o terceiro caso é quando o segmento, ele não é paralelo nem ao eixo do x, nem ao eixo do y. O que que acontece nesse caso? Isso aqui é até um exemplo do PET. A gente vai trabalhar isso num triângulo o quê? Num triângulo retângulo. Então, eu preciso dessa distância. Essa distância, ela está o quê? Ela não é paralela nem a um dos dois eixos. Então, quando eu ligar, né, quando eu fechar isso aqui, eu vou ter um triângulo retângulo. E o nosso raciocínio, ele vai recair em cima do Teorema de Pitágoras. Então, olha só, a distância de AB ao quadrado, né, que aqui é a minha hipotenusa, e esses dois são os catetos. Então, distância de AB ao quadrado vai ser igual, nós já vimos lá anteriormente, né, o cateto, esse cateto de baixo é distância, é xb menos xa ao quadrado, esse pedaço, xb menos xa ao quadrado. E aqui, paralelo ao eixo do y, yb menos ya ao quadrado. Como que eu faço para eu retirar essa potência elevada a 2 aí, nessa raiz, essa potência de 2? Eu vou fazer o quê? Extrair a raiz do outro lado. Então, eu retiro isso, o 2, jogando a raiz. Tá? Então, a distância de AB é igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb
menos YA ao quadrado. Sabendo que isto aqui, muitos livros trazem como variação de x ao quadrado, delta x ao quadrado, e aqui delta y ao quadrado. Lembrando que as distâncias são em módulos, né, para vocês usarem. Mas, se elevar ao quadrado, se for um negativo elevado ao quadrado, vai dar positivo. Então, aqui sempre vai dar positivo. Ok? Vamos fazer um exemplo aqui. Determine a distância entre os pontos de A, né? 4 e 2, e B, 1 e menos 2. Vamos marcar estes pontos aqui. x4, y2. Então, aqui é o ponto A. E o ponto B, x1 e y menos 2. Então, ele vai descer. Aí, eu quero essa distância. Eu quero essa distância aqui. Então, para a gente trabalhar essa distância, eu vou ter que trabalhar quais as outras distâncias? Aqui, né? E aqui. A variação de x e a variação de y, tá? Então, aqui seria o meu delta x e aqui seria o delta y. Então, vamos lá. Distância de AB vai ser igual a raiz de delta x seria XA menos XB, ou XB menos XA, né? Ao quadrado, mais YB menos YA ao quadrado. Então, vamos colocar aí agora os valores. Raiz de XB. Quanto que vale o x do B? Aqui, a gente pode pegar até aqui, né? Mas o x do B é 1, menos o x do A, 4, ao quadrado, mais YB, menos 2, menos YA, que é 2. Tudo isso elevado ao quadrado. Então, distância de AB é igual a raiz quadrada de 1 menos 4, menos 3 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado. Se a gente fosse colocar isso em módulo, seria 3 e 4. Como estamos elevando a potência 2, o resultado vai ser positivo. Raiz de 9 mais 16... Distância de AB, raiz de 25, distância de AB é igual a 5. Tá? Se a gente for olhar, esse é o triângulo retângulo que a gente fala do triângulo pitagórico, né? Eu tenho aqui, de 1 até 4, eu tenho 3, olha só. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4, 2 e 2, 4. Então, a minha hipotenusa, né, seria quanto? 5, né? O nosso famoso aí triângulo pitagórico. Ponto médio. A gente trabalhando o ponto médio, aqui já tem a fórmula para vocês, né, do x de m e y de m. Então, o meu ponto médio de um segmento é o que vai dividir esse segmento em duas partes iguais. Mas de onde que surgiu essa fórmula? Eu tenho que o segmento AM é igual ao segmento MB. Então, aqui, vamos só fechar aqui. Vamos trazer tudo para o eixo do Y. Olha só. Se eu quero a distância AB, se eu
tenho aqui distância AB, vamos criar uma relação. Vai ser igual ao quê? 2 vezes o segmento AM ou o segmento MB, porque eles são iguais. Então, 2 vezes a distância do segmento AM. Distância de A até B, né? Quando eu faço a distância de A até B, o que eu tô calculando aqui? Que é x de B menos x de A. Vai ser igual a 2 vezes distância de AM. É o que eu vou calcular aqui? Trazendo tudo para o eixo do x, tá, gente? Eu tô trazendo aqui, ó, para o eixo de x. Tô projetando todos no eixo de x. 2 vezes distância AM. Projetando aqui no eixo do x, vai ser o quê? XM menos XA. Então, aqui vai ficar XB menos XA. Vamos resolver essa distributiva. É 2XM menos 2XA. Eu quero encontrar o X do M. Então, vamos passar o 2XA para lá. Vai ficar XB menos XA mais 2X de A igual a 2XM. XB menos 1 com mais 2, mais XA, vai sobrar aqui, igual a 2XM. Isolando o XM, X de M vai ficar XB mais XA dividido por 2, tá? Ou XA mais XB dividido por 2, aqui tanto faz. Então, para a gente chegar a essa fórmula, a gente projetou esses valores sobre o eixo do x, criamos uma relação e desenvolvemos. Tá? E o y, ele é o mesmo procedimento. O y de m, se nós fizermos, vai ficar yb mais ya dividido por 2. Então, estão aqui as coordenadas. Então, tá aqui as coordenadas do nosso ponto médio. Tá? Então, para eu encontrar o x do ponto médio é dessa forma e o y dessa forma. Vamos fazer o último exercício aqui. Eu tenho que o ponto médio, o M, né, é 3 e 4 do segmento AB. Conhecendo as coordenadas A, menos 1 e 2, determine as coordenadas do ponto B. Então, se eu tiver um ponto A e um ponto médio, eu consigo encontrar a coordenada do outro ponto. Então, olha só, eu vou colocar aqui nesse gráfico, mas esse gráfico tá pequeno, mas nós vamos pôr assim mesmo. A, menos 1 para x e o y2, menos 1 e 2, ponto A. O ponto M é x3 e o y menos 4, tá aqui. Se o ponto M está aqui, na lógica, né, se ele é metade, o seu ponto B, ele tem que estar aqui para baixo. Ele tem que ser para baixo do M. A sua reta vai continuar aqui. Vamos achar ele, vamos ver. Então, agora a gente vai encontrar o x de M e o y de M. X de M é igual a x de B mais x de A, dividido por 2. E o y de M? YB mais YA, dividido por 2. Então, vamos para os valores. X de M é 3, aqui, ó, 3. X de B é o que eu quero. X de A, menos 1. Então, já vou colocar menos 1 aqui. Dividido por 2. Multiplica cruzado. 3 vezes 2, 6. X de B, menos 1. 6, passo 1 para lá positivo, igual a x de B. Então, quanto vale o x de B? 7. Agora, vamos achar
o y... Ai, não é de b, né? Isso, y de b agora. YM... Vamos pôr o valor aqui de uma vez. YM menos 4, Y de B é o que eu quero, mais Y de A2, sobre 2. Menos 4 vezes 2, menos 8, YB mais 2. Menos 8 menos 2, igual a YB. YB vai ser igual a menos 10. Então, o meu ponto B, quais são as coordenadas dele? 7 e menos 10. Então, ele seria aqui para baixo, então tá correto. X7 e Y menos 10, ele ficaria mais ou menos aqui. Se eu continuasse, né, nesse plano cartesiano. O B ficaria mais ou menos aqui. Ok? Então, tá aqui a nossa aulinha introdutória. Espero que tenham gostado. E a gente vai também fazer a correção do PET. Eu vou deixar no link para vocês, lá na descrição, esses slides em forma de Word, tá? Para você, em PDF, para vocês estarem imprimindo, se quiserem. Ok? Então, bye bye e até a próxima.